A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos diz que a cada dia acrescentava o Senhor aqueles a quem ia se agregando, sendo salvos, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Há uma doutrina nessa casa, e nós convidamos você a conhecer ela profundamente. A Bíblia diz que também eles perseveravam na comunhão. É o nosso desejo que você possa, juntamente conosco, viver esse tempo de comunhão. Comunhão é uma via de duas mãos. Não adianta alguém querer ter comunhão com você, ou você ter comunhão com alguém, se uma das partes não deseja comunhão. Eu vejo muita gente, às vezes, acusando a igreja de não ter um laço de comunhão, quando, na verdade, o que eu percebo é uma inércia da parte de quem reclama de comunhão. Eu costumo dizer, se você quer um abraço, é fácil, dê um abraço que você vai receber um abraço, né? Automaticamente, se você estende o braço para receber um abraço, você vai ser abraçado. Se você dá a destra da tua comunhão, você receberá a comunhão. Então, a comunhão é uma via de dois braços, é uma mão de duas vias, onde você vai e volta. E nós queremos cumprir aquilo que a palavra disse em Atos dos Apóstolos a respeito do surgimento da igreja. Ali está a base da igreja, ali está o funcionamento da igreja. Na verdade, eu não vou pregar sobre isso, embora tenha sido tentado a fazê-lo. Eu já preguei algumas mensagens sobre Atos capítulo 2, principalmente na época de aniversário. Dá muita vontade de pregar a respeito disso, ele tem muitas verdades e princípios sobre isso. Mas de maneira especial, eu quero hoje conversar com você sobre um texto. E o tema da nossa mensagem de hoje é a linda noiva de Cristo. Repita comigo, a linda... Não, mas com vontade, diga assim, a linda noiva de Cristo. E para que você possa, de maneira prática, viver isso, olhe para o lado e você vai ver parte da noiva do seu lado. Olha que beleza. Olha quanta beleza. Olha para trás, olha para frente. Aí você está vendo a linda noiva de Cristo, né? Você vai estar olhando a linda noiva de Cristo, porque, como eu disse aqui, essa noiva, essa igreja gloriosa de Cristo, e ela é chamada assim, a gloriosa igreja de Cristo, ela na terra é uma organização, mas no mundo espiritual ela é um organismo vivo, que anda, que se comunica, que fala, que recebe, que vai, que tem alegrias e tem tristezas, que tem palavras de afirmação, mas tem bronca também. É assim mesmo, faz parte, isso é organismo. É assim que funciona a igreja. Tá? Nós não somos iludidos a respeito disso e nem queremos vender uma mensagem iludida da igreja. Ah, pastor, a igreja tem defeito. É verdade, é verdade. E que bom que a igreja tem defeito, né? Porque se não tivesse, eu não cabia nela. Então, é importante você entender essa questão do funcionamento da igreja. Eu queria, como base para a nossa mensagem de hoje, ler um texto que está lá em Apocalipse, capítulo de número 21, Apocalipse, capítulo de número 21, verso 2, diz assim, Apocalipse 21, verso 2, vou ler na versão atualizada da Almeida. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o esposo. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Agora vamos até Apocalipse 22, versículo 17. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, eu vou dizer, o Espírito e a noiva dizem, presta atenção. Aqui existem 2 vozes, o Espírito e a noiva, tá? Então, o que o Espírito está dizendo unissonamente com a noiva? De novo, o Espírito e a noiva diz, vem.
Aquele que ouve, digo, vem. Diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Pai, muito obrigado por esse projeto extraordinário chamado igreja. Obrigado a Deus por essa igreja gloriosa, lindíssima, que está sendo adornada, preparada para o grande e glorioso dia que nos encontraremos contigo. E juntos celebraremos uma grande bodas desse nosso relacionamento, que durará por toda a eternidade. Senhor, que a Tua palavra nesta manhã, ela possa ser um luzeiro, um farol, que nos direcione a sermos essa linda igreja, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, ao longo da minha vida, eu tenho ouvido muita gente falar mal da igreja. E quando as pessoas falam mal da igreja pontuado nos defeitos da igreja, pontuado nas coisas que ainda não estão em perfeita ordem dentro da igreja. E é nisso, eu entendo, não estou aqui querendo encobrir a questão das dificuldades que existem dentro de um relacionamento de igreja. Você consegue imaginar que como igreja nós somos também uma grande família. E se dentro da sua casa, com 4 pessoas, o pau quebra, e você não reclama, por que aqui com quase 2.000 pessoas você fica reclamando? Você está entendendo? É muito fácil você jogar pedra da igreja onde você congrega, que tem pelo menos aqui nós, consolidado, agora passamos de 1.300, mais uns 700, que toda hora vem e vai, vamos somar aí umas 2.000 pessoas, e você quer que todo mundo se dê bem? Nós gostaríamos. Nós lutamos por isso, estamos há 3 anos falando sobre unidade. E eu descobri uma coisa, tem mais 10 para falar. Me lembro que eu e a pastora Mina fizemos parte de um ministério. E o pastor começou a pregar uma mensagem. No domingo seguinte ele pregou a mesma mensagem. Lembra, irmão? Pastor Paulo? Depois pregou a mesma mensagem. Quando ele estava lá na 7ª, 8ª, 9ª vez de pregar a mesma mensagem, o pessoal já estava... Aí ele subiu no altar e falou assim, vocês estão reclamando porque eu estou pregando a minha mensagem? O dia que vocês viverem essa mensagem, eu paro de pregar ela. E aquilo eu nunca mais esqueci. Tem certas mensagens que deveriam ser pregadas todos os dias, em todos os cultos, até que a gente aprenda a viver. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que aprender a lidar, ter um pouco de desconto, ter um pouco de tolerância com essa igreja defeituosa sobre a face da terra, que está sendo aperfeiçoada, e um dia ela será perfeita quando estiver com o noivo. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos ter problema. E você vai ter que aprender a lidar com os problemas da igreja. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Pastorados da aula de tabernáculo, e eu me lembro, quando eu estava na tradição, e a Mira já estava no reteté, ela querendo me levar para o lado de lá, entendeu? Eu era vendedor viajante, e eu fazia a Praça do Espírito Santo. E eu saía do Rio de Janeiro, e eu tinha ali uma longa viagem de carro, e ela me deu um jogo de fita cassete da Valnice sobre o tabernáculo. Ela não é fraca, não. Sabe? Você parece que eu dormia, amor. E a Valnice estava ensinando sobre o tabernáculo. E ela falou muita coisa, realmente a mulher cheia de conteúdo. Mas tem uma coisa que ela falou, que naquela viagem, há muitos anos atrás, estou falando de 1990, por aí, sei lá, 87, 88. Sabe? Uma coisa que ela falou a respeito do tabernáculo, eu nunca mais esqueci, que o tabernáculo é feito de tábuas de acácia. E ela explicava naquela fita que as tábuas de acácia, elas são terríveis de trabalhar, porque elas têm muito nó, elas têm muito defeito. E você sabe que madeira com nó é difícil de cortar, é difícil de aplainar. E ela disse que Deus escolheu isso mesmo. Deus escolheu uma madeira cheia de defeito, toda errada, toda torta, para construir um lugar para ele habitar. E que o problema não está no fato de que o nó vai sair da gente,
Mas a grandeza do tabernáculo está que depois que o tabernáculo está feito, estava pronto, Deus cobriu de ouro, onde a glória dele é revestida nessa tábua defeituosa. E agora quando Deus olha a igreja, ele não olha mais o nó que está por trás, mas ele olha o ouro pelo qual ela foi coberta. Sabe, eu tenho uma coisa para te dizer, querido, eu ainda continuo cheio de nó. Mas eu tenho uma coisa em mim, glória a Deus, porque de alguma maneira o ouro de Deus entrou na minha vida, de alguma forma. Tudo que eu tento mostrar para você não é quem eu sou, mas é o que eu posso refletir de Cristo Jesus. E é por isso que a igreja é linda. Não porque ela é perfeita. Se você raspar o ouro dela, a glória dela, você vai ver o nó. Você vai ver o nó. Porque nós temos uma velha natureza que tem sido transformada, que está sendo, está andando dentro disso. Mas você não pode olhar por trás do ouro, você tem que olhar através do ouro. E nós vamos entender a respeito disso, que essa noiva que está sendo adornada, que está sendo preparada, ela é linda aos olhos de Deus. Mas eu vejo muita gente descendo a lenha na noiva. Eu vejo muita gente metendo o pau na noiva e eu fico preocupado. Porque eu não sei quanto a você. Quando eu era noivo, se alguém falasse mal da minha noiva, ia ter comigo. E eu fico preocupado da quantidade de gente que não tem medo do peso da mão do noivo por falar mal da noiva dele. Que ele escolheu. E que ele sabe que tem defeito, mas ele escolheu a si mesmo. E ele está preparando ela. E que direito tem você de meter o pau na noiva que Cristo escolheu? A linda noiva de Cristo. Deus ama a sua igreja, essa noiva. E através do seu Espírito, Ele escolheu e está preparando para uma grande celebração da boda do Cordeiro. E eu separei essa mensagem em 2 blocos, bem distintos. Hoje eu vou ser menos didático, mas eu quero deixar bem claro o que eu quero colocar a respeito disso. Eu separei essa palavra em 2 blocos. O primeiro bloco, eu queria que você entendesse a figura e como Deus sempre colocou essa questão do casamento como a base do relacionamento dele, primeiro com Israel, depois Cristo com a igreja. Você vai ver no Antigo Testamento, quando Deus profetiza a respeito disso, o casamento terreno é uma figura, primeiro ponto da nossa mensagem, o casamento terreno é uma figura usada por Deus para ensinar sobre o relacionamento dele com o seu povo. Na ocasião, a nação de Israel escolhida. Olha o que diz a profecia de Ezequiel, capítulo 16, a partir do verso 8. Ezequiel 16, a partir do verso 8, vai dizer assim: passando eu junto a ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e eu cobri a tua nudez. É Deus falando sobre o amor dele. Dei juramento e entrei em aliança contigo, casamento. Diz o Senhor Deus, e passastes a ser minha. Então, depois dessa aliança, eu te lavei com a água, eu te enxuguei com sangue e eu te ungi com óleo. Diga aleluia! Se eu tivesse lido tudo antes, você ia ver que isso aqui era um trem. Se você olhar para a profecia antes, estou falando só a parte boa daqui, quando Deus já está melhorando a igreja dele, a noiva dele. Mas vamos lá. Também te vesti com roupas bordadas, te calcei com couro das melhores qualidades, glória a Deus. Te cingi de linho fino, te cobri de seda. Também te adornei, o mesmo texto usado lá em Apocalipse, com enfeites, e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei um pendente no nariz, arrecadas das orelhas e linda coroa na tua cabeça. Isso é Cristo, isso é Deus falando com a nação de Israel. Assim foste ornadas de ouro, de prata, o
teu vestido era de linho fino, seda e bordado, nutrite de flor de farinha, de mel de azeite. Eras formosa, linda, linda. Israel, aquele povo que falava mal de Deus, aquele povo que negava a Deus, aquele povo que adorava Baal. Deus fala assim, lindos. Era linda. Ele vai dizer assim, né? Já me perdi aqui. Tá. Eras formosa em extremos e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita. Por que ela era perfeita? Por causa? Não ouvi. Por causa? Ela não era perfeita em si mesma, mas era perfeita porque ela foi revestida de uma glória. Por causa da glória que eu, Deus, pusera sobre ti, diz o Senhor. Então, o que Ezequiel está profetizando é como Deus enxergava a nação de Israel a quem ele escolheu. Interessante quando você vê o critério das escolhas de Deus sobre Israel. Ele vai dizer em Deuteronômio 8, ele diz assim, eu não vos escolhi. Em Deuteronômio 7, depois de Deuteronômio 8, 1, ele vai dizer assim, eu não vos escolhi porque vocês eram bonitinhos, eu não vos escolhi porque vocês eram numerosos, eu não escolhi porque vocês eram poderosos, aliás, vocês eram o menor de todas as nações, insignificante, mas eu vos escolhi porque eu vos amei. Deus então olha para aquela igreja defeituosa, para aquele povo defeituoso, e ele diz assim, eu amei esse povo. E apesar de todos os defeitos, eu vou colocar sobre eles a minha glória, e essa glória vai tornar eles bonitos. Eu tenho uma notícia para te dizer, não importa o quanto você tem de defeito, a glória de Deus vendo sobre a sua vida, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. E tem que mudar. E tem que mudar. E assim, Deus coloca o relacionamento dele com a nação de Israel como um relacionamento de marido e esposa. Olha o que diz também a profecia de Oséias. Quando você olha a profecia de Oséias, eu não vou ler a profecia de Oséias, mas você conhece, até porque ela é bem pesada e difícil de se explicar. A profecia de Oséias, ela vai falar de um Deus que pega um profeta e manda o profeta se casar com uma mulher que não era lá essas coisas boas. Tinha uma vida meia torta, e Deus manda casar, e Oséias ali, ele casa com aquela mulher, e depois de casar com aquela mulher e dá 3 filhos para ela, aquela mulher simplesmente volta para a vida que ela tinha, larga Deus. E Deus fala assim, sabe, Oséias, deixa eu dizer para você, eu só quis mostrar o que é o meu relacionamento. Eu sou um marido para a nação de Israel. E eu te coloquei como exemplo do que a nação tem feito. A nação, apesar de eu ter recebido ela, de eu ter dado herança para ela, de eu ter dado filhos para ela, a nação de Israel me abandonou, se prostituiu, largou, foram para outros deuses, foram para outros amantes. E a profecia de Oséias é uma profecia muito forte. Sabe por quê? Porque você vai ver durante toda a profecia de Oséias o seguinte símbolo. Diga assim, Oséias representava Deus. Gomer, a mulher de Oséias, representava a nação de Israel. A Bíblia diz que Gomer abandona Oséias e volta a se prostituir. Mas é tão interessante no capítulo 3, que depois de tudo que ela apronta, a Bíblia diz que Deus manda Oséias voltar lá na praça pública. E ela quebradinha, os amantes não davam mais nada para ela. E ela decidiu se vender como prostituta na praça. Aí no capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia diz que Deus chega para Oséias e fala assim, volta lá e compra aquela prostituta que te largou. Traz ela para dentro de casa e dá dignidade a ela. Sabe, querido, se você não conseguiu entender o paralelo, foi exatamente isso que o homem fez. Deus construiu o homem, fez uma aliança com ele, deu um jardim para ele, deu um futuro para ele, estabeleceu ele. Ele pegou, se associou, se prostituiu com o capeta. E quando estava no fundo do poço, Deus mandou Jesus para nos comprar no lamaçal do pecado. E nós estávamos sendo vendidos como escravos. E Jesus foi lá. Meu Jesus. E comprou o prostituto de volta. E pagou um preço muito alto. Deus sempre viu a igreja
a nação de Israel como uma linda noiva, que apesar de tudo que ela fez, ele nunca desistiu dela. E ainda pagou um preço elevadíssimo quando ela estava sendo vendida no mercado de escravos. Quero dizer para você, querido, que nós somos essa igreja. Que não somos perfeitos, mas nós somos tão importantes para Deus. Tão importantes para Deus. Que Ele foi nos buscar no lamaçal de pecado, sendo oferecido no mercado de escravos, onde ninguém queria pagar nada. E Ele chegou com um preço altíssimo, para que nós pudéssemos voltar a ser esposa. Essa semana, eu chorei muito diante dessa mensagem. Porque mais do que a poesia, eu perguntei para mim como noiva, se muitas vezes não é isso que eu faço no meu relacionamento com Deus. Quando minto, quando tenho atitudes antibíblicas. E eu realmente foi um tempo de muito quebrantamento. Quando você lê o livro de Cantares, embora seja um livro muito poético, ali é uma figura que descreve o relacionamento de Cristo e a igreja, de Cristo e a noiva. Mas eu confesso a vocês que um dos exemplos no Antigo Testamento que mais me impressiona é um ato profético que está estabelecido no livro do Gênesis, quando Abraão chama Eliezer, seu servo, o servo da sua casa. Ele chama Eliezer e ele fala assim: Eliezer, eu quero que você vai buscar uma noiva para o meu filho Isaque. E você vai ver ali, no livro de Gênesis, quando Deus, ele começa através de Abraão, dar algumas características da noiva. E faz Eliezer, o servo da casa, jurar que a noiva precisava ter aquelas qualidades. E é interessante que, quando você estuda essa parte da vida de Abraão, você vai ver que é um apontamento para Cristo e a igreja. Porque ali Abraão faz a figura de Deus. Fala assim, Abraão, fala comigo, Abraão representa Deus. Isaque, seu filho, representa Cristo. Eliezer representa o Espírito Santo. Aquele que vai escolher, aquele que vai achar a noiva, aquele que vai preparar a noiva, aquele que vai dar os critérios para a noiva. E Rebeca é a figura da noiva. Então você vai ver que já nesse texto, Deus aponta para o relacionamento de Cristo e a igreja, como noiva. Onde Cristo vem à terra e coloca o Espírito Santo para cuidar da noiva, porque haverá o dia da grande bodas do Cordeiro. Então, se no Antigo Testamento a gente tem essa figura de Deus como noivo com a nação de Israel, a figura profética ali em Abraão apontando para Cristo como noivo e Rebeca como escrava, Isaque como Cristo, você vai ver no Novo Testamento algumas coisas muito interessantes, muito mais objetivas, depois que Cristo nasce. Quando você pega Efésios 5,32, vai dizer assim, Efésios 5,32, Paulo escrevendo, dizendo o seguinte, eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, porque grande é esse mistério, e eu me refiro a Cristo e a igreja. Paulo está falando a respeito do casamento, ele está dizendo assim como o homem deve deixar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa deve deixar, e se unirão, essa é a figura pela qual você vai ver a igreja. Então, você vai ver ali os apontamentos a respeito da igreja. Você vai ver também
Quando Cristo fala sobre a parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, de 1 a 13, você vai perceber que é um apontamento a respeito disso. A Bíblia fala que haviam 10 virgens e elas estavam esperando um noivo para bodas. E essa é uma parábola profética a respeito dos últimos dias, onde diz que 5 delas não estavam preparadas, não mantinham azeite, e as outras 5 estavam preparadas. E alguém gritou: o noivo está vindo. Eu tenho uma notícia: o noivo está vindo. Não, você não entendeu. Eu tenho uma notícia para te dar: o noivo está vindo. Não, eu vou repetir. Eu tenho uma notícia para te dar: o noivo está vindo. Ele está voltando. E o que ele veio fazer? Fala comigo: buscar a noiva. Ele vem buscar a noiva. Só que essa parábola, ela deixa uma advertência, que é possível que mesmo fazendo parte dos candidatos a essa bodas, pode ser que pela imprudência, alguém não mantenha azeite na lâmpada e vai ficar de fora da bodas. Então há um apontamento profético, o próprio Cristo vai falar a respeito desse momento profético. Eu gosto muito de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ele vai falar algo sobre a sua missão. Olha bem, Paulo foi um preparador da noiva. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Ele vai dizer assim, porque zelo por vós, 2 Coríntios 11, 2, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, Cristo. Não sei se a gente consegue colocar na tela aí, 2 Coríntios, o texto é 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Ele vai dizer, eu queria que você visse esse texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Diz assim, porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, Paulo está dizendo assim, a minha missão é preparar a noiva para o noivo. Mais à frente, Paulo, quando vai escrever aos Efésios, no início dessa carta, Paulo escreve as condições pelo qual essa igreja noiva vai se encontrar com o noivo. Efésios 5, 25 a 27. Efésios 5, de 25 a 27. Acho que nós tivemos um problema de transmissão. Está ali, tá? Efésios 5, de 25 a 27. Diz assim, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo entregou-se por ela, continua. Para que o quê? A santificasse, tendo-a purificado pelo meio da lavagem da água, pela palavra, para apresentar. Eu gosto disso aqui. Para apresentar a si mesmo, a Cristo, como noiva, como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que Paulo está dizendo é que durante a nossa peregrinação, nós estamos sendo preparados. Nós não alcançamos, mas nós estamos em preparação. Paulo fala assim, a minha missão é preparar esta noiva para que ela chegue nesse estágio. Eu tenho uma notícia para te dar. Como igreja, verdade e vida, esse é o nosso legado. Essa é a nossa responsabilidade. É isso que pulsa no nosso coração. Essa é a razão pela qual nós vivemos de dia e de noite. É por isso que muitos de nós largou muitas coisas que estavam fazendo na vida. Não foi para ter fama, não foi para usar microfone, não foi para ganhar salário. Foi primeiro, para cumprir um chamado. Segundo, para preparar uma noiva que possa se encontrar com o noivo. Querido, se você veio para cá, nós temos quase 200 pessoas sendo recebidas. Eu tenho uma notícia para te dar. O que você veio fazer aqui? Ser preparada para no dia que o noivo gritar, alguém gritar, o noivo está vindo, você esteja preparado para encontrar ele. Esta é a razão pela qual nós zelamos tanto pela palavra. Porque ela é lavada e purificada pela palavra. Sabe, muita gente já nos acusou, não acusa mais, graças a Deus, que a gente é uma geladeira, que aqui é um poço, que aqui não tem reteté, que aqui não tem gritaria. Isso é uma coisa para você, querido. Sabe, eu vou dizer para você, se eu tiver que entrar no céu calado, é melhor do que entrar no inferno gritando.
tiver que dar um pulinho, eu não dou, mas se eu tiver que dar quantos pulos o Espírito Santo quiser, eu dou. Mas nós entendemos que como igreja, a nossa missão mais importante, a missão mais importante dessa casa, da Verdade de Vida, que hoje faz 11 anos de vida, é preparar essa parte do corpo, essa parte da noiva. Porque, queridos, se você nunca pensou no assunto, eu vou te dizer algo. O noivo está chegando. Amém, aleluia. Já se ouve gritos, já há rumores, já existem rumores. E nós queremos chegar diante do Senhor, como diz o apóstolo Pedro, que nós vamos prestar conta ao pastor dos pastores, do rebanho que ele nos entregou. E tudo que nós zelamos é para que naquele dia ele possa olhar para nós, ainda com os nossos defeitos de madeira de acácia, com os nós que nós temos por dentro, e ele possa dizer: servo bom e fiel, sobre a missão que eu te dei, tu foste fiel, sobre o muito te colocarei, e tudo que eu quero ouvir é: entra na alegria, no gozo das bodas. Eu amo quando o apóstolo João, em Apocalipse, no texto que nós lemos, ele fala a respeito desse encontro magnífico. E se você prestou atenção, os 2 últimos capítulos da Bíblia, as 2 últimas afirmações, as 2 últimas instruções de Deus através de João Batista, fala a respeito do relacionamento da noiva restaurada. E eu gosto de pensar que nesses 3 versículos que nós lemos no início, ele vai falar a respeito pelo menos de 2 verdades. Primeiro, a noiva precisa estar atenta. A Bíblia diz: aquele que ouve. Você vai ver a Apocalipse começando com as 7 igrejas, a figura de 7 períodos, de 7 tipos de igreja. E tudo diz assim: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Ele termina dizendo assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem para falar. Aqui, o Apocalipse diz assim: o Espírito e a noiva ouvem e dizem. Então tem 2 coisas muito fortes nessa afirmação de Apocalipse. Primeiro, a igreja ela tem que estar ligada. Fala: esteja ligado. De novo, esteja ligado. Não pode se distrair, esteja ligado, conectado, porque você precisa estar atento à voz do noivo. E a Bíblia diz que a igreja é o Espírito. A igreja e o Espírito, eles vêm e dizem juntos: vem. Queridos, eu acredito que o Espírito já está berrando, agora a igreja precisa gritar junto. E eu sei que esses últimos tempos, daqui para frente, muitas mensagens a respeito desse momento do Maranata, a hora vem Jesus, será pregada. Porque é a hora da igreja dizer: vem. É a hora da igreja unir o seu grito, a sua voz, a voz do Espírito. Então você vê no Antigo Testamento Deus dentro dessa figura com a noiva. Agora você vê no Novo Testamento Cristo junto com a igreja dentro dessa figura dessa noiva. Talvez se você faça uma pergunta: pastor, por que você escolheu ministrar sobre Cristo e a noiva no aniversário da Verdade de Vida? E agora eu quero dizer para você as 4 razões pelas quais eu decidi pregar sobre isso. Enquanto orava, chorava e me avaliava como parte da noiva, eu me deparei com um sermão do John Stott. E aquilo mexeu muito comigo. Eu confesso aos irmãos que eu tenho algumas limitações em pregar mensagens alegóricas. Eu sou muito bíblico, eu sou muito literal, né? Então, assim, eu gosto de pregar o que a Bíblia diz, sabe? O que eu tento ver na Bíblia que não está escrito, pode ser que seja uma mentira, pode ser que seja um desejo, pode ser que seja fruto da minha imaginação, santa ou não, sabe? Então, eu prefiro ficar na minha zona de segurança, né? Eu gosto de pregar mensagens positivas, tem me acompanhado. Eu prego 20 mensagens sobre o Sermão do Monte, versículo a versículo. Eu gosto de literal. Mas eu confesso que diante desse todo esse cenário
que nada mais é do que um cenário literal, alegórico, onde Deus se faz marido e Israel noiva, Cristo se faz marido e a igreja noiva. Isso é uma alegoria, embora esteja afirmado, é uma forma, é uma figura. E nesse sermão do Stott, ele falava um pouco sobre exatamente isso, como em Cantares, sabe, a igreja é vista como noiva. Eu já ouvi algumas coisas, quando estive no Kansas, eu ouvi muito a respeito disso. Há uma revelação extraordinária lá sobre esse assunto. Pastor Paulo gosta muito de pregar sobre isso. Inclusive está para lançar um livro daqui a um tempo sobre essa questão dos cantares. Entende? Mas eu confesso aos irmãos que algo explodiu dentro de mim em relação a nós. Ok? Em relação a nós, verdade de vida, nós. Tá? Quando eu comecei a olhar isso aqui, eu ouvi e falei, Deus, porque eu fiz uma pergunta para mim enquanto eu lia, ouvia e pesquisava. Sabe, eu fiz uma pergunta, por que essa semana eu perguntei várias vezes ao Senhor, o que o Senhor espera da verdade de vida? Como é que o Senhor olha a verdade de vida? Sabe por quê, querido? Porque nós não estamos sendo preparados para outra coisa, a não ser para agradar o noivo. E eu confesso que eu voltei a uma mensagem que eu preguei sobre Esther e me impressionou muito a vida de Esther, porque a Bíblia diz que Esther estava num concurso para ver quem seria escolhida como a rainha, nova rainha. E a Bíblia diz que cada uma recebeu muito dinheiro, recebeu um cartão ilimitado para escolher o que queria, a roupa que queria, o perfume que queria. Sabe, houve um momento em que elas iam se apresentar ao rei, em que elas puderam escolher como elas iam se apresentar, de que forma, com que tipo de indumentária, com que tipo de perfume elas se apresentariam ao rei. E me chama a atenção, porque todas as mulheres escolheram aquilo que lhe agradava. Mas a Bíblia diz que Esther chamou o eunuco que conhecia o rei, e ela fez uma pergunta, aquele eunuco. Ele disse assim, eu quero me vestir conforme o rei se agrada. Ela perguntou assim, em outras palavras, que tipo de roupa o rei gosta? Qual é a cor que o rei gosta? Qual é o aroma que o rei gosta de cheirar? Ao contrário de todas as outras mulheres que escolheram aquilo que elas achavam que ia agradar o rei, Esther procurou conhecer o gosto do rei, se vestir da preferência do rei, botar o perfume que o rei gostava, e a consequência é que ela foi escolhida, porque ela não se vestiu para ela se vestiu para ele. Enquanto eu perguntava para mim, o que o Senhor espera da verdade de vida, Deus me trouxe essa mensagem que eu já preguei há muitos anos aqui atrás, e Deus falou comigo claramente, tudo que você tem que fazer é saber que roupa eu gosto, é saber que perfume eu gosto, que tipo de culto eu gosto, qual adoração que me agrada, que tipo de mensagem eu gosto, qual tipo de comportamento eu gosto. Se você procurar me agradar, aí sim eu vou te escolher. Eu tenho a notícia para dizer a verdade de vida, no que depender de nós, como líderes e pastores dessa casa, nós vamos nos vestir como Deus gosta, nós vamos pregar o que Deus gosta, nós vamos cantar o que Deus gosta, nós vamos fazer o que Deus gosta, ainda que isso não me agrade, eu quero agradar a Ele. Eu quero agradar a Ele. Sabe por quê? Porque eu posso vestir o que eu quero, eu posso usar o sapato que eu quero, eu posso cantar a música que eu quero, mas eu vou ter que me apresentar, eu vou ter que passar no desfile diante dele, e ele vai cheirar e não gostei desse louvor, não gostei dessa mensagem, não gostei da sua intenção. E eu comecei a falar, Deus, nós estamos fazendo 11 anos, nós somos uns adolescentes, estamos entrando na adolescência. Senhor, e essa é a hora da vaidade, onde nós nos impressionamos com as coisas do mundo, onde nós queremos imitar, é característica do adolescente, achar o que está em moda, não estou dizendo todos, mas é tentar seguir. E eu falei, Deus, eu quero dizer algo para o Senhor, essa igreja, como um adolescente, ela não vai se corromper com as coisas desse mundo, ela não vai se vender com aquilo que o mundo acha interessante, nós não vamos entrar em situações que o mundo está entrando, se isso não agradar o Senhor. Se nós fomos chamados de chatos, se nós fomos chamados de antiquadro, se nós fomos chamados de passado, eu não importa, de dinossauro, não importa. Eu quero ser aprovado pelo rei, eu quero se agradar o rei, eu vou ser escolhido pelo rei, não porque eu sou bom, não porque eu sou perfeito, está cheio de nó aqui dentro, mas eu vou lutar para ser parecido com ele, eu vou lutar para agradar a ele.
E Deus me levou para um texto que eu achei que eu nunca ia pregar. Lá em Cantares, capítulo 6, versículo 10. E nos próximos minutos eu quero falar sobre 4 coisas que Deus espera da verdade de vida. Eu creio nisso, como seu apóstolo. 4 coisas que Deus espera ver em nós. O texto de Cantares, capítulo 6, versículo 10 diz assim: quem é essa? Que aparece como alva do dia. Fala, alva do dia. De novo, alva do dia. Diga assim, formosa como a lua, pura como o sol, e formidável, oh glória, formidável, como um exército com bandeira. Aqui ele fala sobre 4 figuras. Deixa o texto para mim, não tira mais o texto não. Pode deixar o texto aí, firmado. Obrigado. Tá? Ele vai assim, quem é essa que aparece como a alva? A primeira figura que Deus começou a ministrar, e eu ouvi isso, e eu li sobre isso, e Deus construiu algo dentro do meu coração como um ato profético de oração. Nós, como Igreja Verdade e Vida, precisamos ser como a alva do dia. E eu comecei a ler, a ouvir sobre o assunto, e eu descobri algumas características da alva. Primeira característica da alva, diga assim, irromper em meias trevas. De novo, irromper em meias trevas. Ser luz que vai clareando, clareando, clareando e clareando. O mundo está em densas trevas. Trevas filosóficas, trevas morais, trevas espirituais. O mundo está imerso em meio a um caos. E a nossa missão é, como a alva, trazer luz à sociedade. Você sabe qual é a missão da Verdade de Vida? Ser uma igreja relevante. Fala, ser uma igreja relevante. De novo, ser uma igreja relevante. De alto impacto. Na vida pessoal. E na sociedade. Há 11 anos atrás, quando Deus nos deu a nossa missão é sermos relevantes, sermos alva. A alva da manhã. A primeira luz da manhã. O amanhecer. Eu tenho algo para dizer para você, verdade de vida. Eu e você fomos chamados para começar a tirar as trevas da sociedade. Estamos inseridos nessa sociedade. E dentro da sociedade, eu e você temos uma missão de trazer a luz à sociedade. A Bíblia diz que nós somos chamados e fomos transportados de um império das trevas. E nós fomos colocados no reino do seu amor. Ou seja, nós já sabemos, nós já estamos na luz. Nós já estamos na luz. Então, a nossa missão como alva, sabe, é agora, como já recebemos a luz, ser luz. Produzir vida, clarear, tirar as pessoas da escuridão. Então, a nossa primeira missão, acima de tudo, é alcançar pela maneira como fomos alcançados. Ou seja, a primeira missão, ser alva, ser amanhecer, iniciar o dia, isso representa a nossa missão, aquilo que nós temos que fazer com a sociedade, aquilo que nós temos que fazer entre nós. Ou seja, se nós não estamos entrando nas trevas para começar a dar um pouco de propósito, a começar a dar um pouco de claridade, nós estamos fora do nosso propósito. Eu quero dizer, como verdade e vida, a nossa missão é ser alva, é entrar, alva da manhã, o início, a claridade que vai entrando, que vai entrando, que vai entrando, que vai entrando, e quando vê, está claro. Já viu o amanhecer? Hoje eu acordei cedo, mas muito cedo, estava muito de noite. E eu lutei para dormir, não conseguia, lutei para dormir, essa mensagem estava mexendo comigo. E eu fui ver no relógio, era 4h30 da manhã. Primeira coisa que eu falei, o Canu está orando. Primeira coisa que eu pensei, está lá na pós-graduação dele. Depois eu fui para a sala, não queria incomodar a esposa, e estava escuro.
Estava escuro e a cortina estava aberta. E à medida que eu estava lá, daqui a pouco começou a amanhecer. Enquanto estava escuro, eu não via nada depois do vidro. Mas na hora que começou a amanhecer, eu comecei a ver as casas, comecei a ver a rua, comecei a ver aos poucos. Deixa eu dizer para você, essa é a nossa missão como igreja. Entrar nos lugares obscuros, que ainda estão em trevas. E ainda que seja aos pouquinhos, vamos botar a luz ali dentro. 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 Levanta a mão e diga assim, eu quero ser como a alva da manhã, que entra aonde estão as trevas e traz claridade. A segunda figura, ainda como alva, é que nós somos chamados para se despertar do sono. Você percebeu que quando começa a clarecer, eu, por exemplo, eu, Djalma, quando amanhece, está amanhecendo e eu quero dormir um pouco mais, eu tenho que levantar e eu preciso fechar o blackout. Todo dia eu faço isso, todo dia. Porque aquela claridade não me deixa dormir. Eu gosto de dormir no escuro. Então, eu preciso levantar. Por quê? Porque eu quero dormir um pouco mais. Significa que a nossa missão também é tirar as pessoas dessa sonolência espiritual. Como alva da manhã, nós precisamos abrir os blackouts da vida das pessoas, do coração das pessoas, para que a luz possa entrar. Sabe, ainda como alva, em terceiro lugar, nós precisamos produzir refrigério, porque no amanhecer, vem principalmente no campo, você vai ver o quê? Orvalho. E o que é orvalho? O refrigério. Mas nós também, a alva significa anunciar um novo dia, diga, anunciar um novo dia. Quando aquela alva se amanhece, um novo dia. Sabe, domingo passado o pastor Johnny pregou sobre coisas novas. Ontem, o pastor Vinícius, profeticamente, trouxe uma palavra no True Life sobre coisas novas. E nós estávamos conversando essa semana. Eu quero dizer algo para vocês, querido. Esse 11º aniversário, que começa nesse mês de agosto, será um tempo de novidade de vida para a igreja. Será um tempo de coisas novas na nossa igreja. Será um tempo de coisas novas. Se prepare, porque tem coisas novas vindo. Está amanhecendo. Ouça, está amanhecendo. O choro pode durar uma noite, mas a alva da manhã está chegando. E com a alva vem a alegria. Eu profetizo um tempo de alegria, porque está amanhecendo sobre a sua vida, está amanhecendo sobre o seu negócio, está amanhecendo sobre a sua família. A alva está surgindo e Deus vai trazer novidade para você. Diga amém. E é profético receber pessoas aqui que vão estabelecer esse novo tempo na sua vida e na vida da igreja. Mas a segunda figura que ele usa aqui é que a igreja precisa ser formosa como a lua. Diga assim, formosa como a lua. Se primeiro ela precisa ser como a alva da manhã, ela precisa ser formosa como a lua. E é interessante que uma das coisas que chama a atenção é que a lua é linda. Muito linda. Mas ela é de fase. Tem fase que ela está bonita, tem fase que ela está feia, tem fase que ela está crescendo, e tem fase que ela está minguando. Por isso que ela é cheia, crescente, nova e minguante, né? Você vai ver todas as fases da lua. Eu tenho a notícia. Por isso que a pessoa diz, tu é de lua. Já ouviu isso? Tu é de lua. Né? Tu é de lua. Tem dia que está bonitona, cheia da graça, cheia do Espírito, cheia do favor, cheia do fogo, cheia do reteté. A outra hora está minguando. E tem gente que mingua até ficar sem brilho. É a lua cheia. Não, é a lua nova. Lua nova? A lua cheia é bonitona, né? É. A lua nova, você olha para ela está lá. Mas não tem beleza nenhuma. Mas tem uma boa notícia. Que sempre depois da lua nova, começa a crescente. Vai começar. Eu tenho uma notícia para te dar. Sabe, não importa, sabe, em que lua você está. A Bíblia diz que você é bonita como a lua.
A Bíblia vai falar que nós somos lindos como a lua, formoso como a lua, apesar das nossas fases, apesar dos nossos momentos. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção na lua é que a lua não tem luz própria. Você não entendeu? Eu vou repetir. A beleza da lua está que a sua beleza é fruto de que tem um sol atrás dela. E é esse sol que, quando está batendo nela, que ela torna ela bonita. Eu tenho uma coisa para dizer: Jesus é o sol da manhã, é o sol da justiça, e esse sol é que torna nós como lua bonito. Sabe, eu amo essa expressão de que nós somos a lua. Sabe, nós somos essa lua que cresce, essa lua que ilumina. As pessoas não contemplam a nossa beleza. O mundo não consegue enxergar se não houver sol. A igreja só é luz do mundo quando ela está refletindo a luz de Cristo. Interessante que você vai ver em Mateus, quando a Bíblia diz, em Mateus capítulo 5, diz assim: vós sois a luz do mundo. Mas Jesus, uma hora, diz: eu sou a luz. Em outras palavras, quando você liga os dois textos, você vai dizer assim: Jesus, eu sou o sol que ilumina você como lua, e a partir daí você se torna luz. É essa a versão. Em João, quando Deus fala que Ele é a luz, Ele é o sol, sabe? E em Mateus, quando diz que nós somos, que ele é a luz, e quando em Mateus diz que nós somos a luz, ele está dizendo assim: porque nós estamos debaixo do sol da justiça. Quando o sol bate na gente, as pessoas conseguem ver luz na nossa vida. Por isso que nós somos luz. Eu tenho uma palavra para te dizer: você vai fazer diferença, você vai se tornar atraente. Mas não porque você tem dons, porque você tem talento, porque tem um sol da justiça batendo atrás de você. E é essa luz que vai valer. Estou terminando. A terceira característica é que diz que nós precisamos ser puro como o sol. Fala assim: eu não sou sol, mas eu preciso do sol para purificar. Você sabe que o calor mais a luz produz a fotossíntese. E a fotossíntese produz cura. O calor mais a luz é que produz a fotossíntese. E a vida está exatamente na fotossíntese. Sabe, nós vamos ser cura para as pessoas. Nós vamos ser cura. Diga assim: verdade e vida. Verdade e vida. Nós produziremos calor e luz vindo do sol para purificar as pessoas. Mas ele termina dizendo, e eu estou terminando aqui, que nós seremos como um exército com bandeira. Eu fui militar durante muito tempo. E quando você sai para uma guerra, tá? O exército brasileiro sai para uma guerra, ele sai com uma bandeira, a bandeira do Brasil. Só que cada arma tem a sua bandeira. Eu servi na artilharia de costa. Então a artilharia de costa tem a sua bandeira. A artilharia aérea tem a sua bandeira. Sabe? Você tem o pessoal da comunicação, tem a sua bandeira. Cada batalhão numa guerra tem a sua bandeira, que trabalha diante de uma única bandeira, a bandeira do Brasil, o estandarte do Brasil. Quando eu li esse texto, eu me remeti à minha vida como militar. E dos filmes que eu vejo, não sei se você já viu alguns filmes de guerra, todo batalhão tem uma bandeira. E todo mundo olha a bandeira e segue a bandeira, porque a bandeira vai dando direção. É a bandeira que vai dizendo para onde você está indo. Quando a Bíblia diz que nós somos um exército com bandeira, ele está dizendo o seguinte: que embora nós estejamos nesse grande exército, onde temos um general que é Cristo, preste atenção, nós estamos num grande exército, cujo general que é Cristo, e nós lutamos por uma única bandeira do Evangelho, nós declaramos uma única bandeira do Evangelho, existem algumas bandeiras melhor do que o Johnny. Aqui está o estandarte da nação brasileira. E nós lutamos por um estandarte, como nação. Imagina que aqui seja
o Evangelho. E é profético isso aqui. A nação brasileira será do Senhor Jesus Cristo. E aí tem um general que vai à frente. Mas, paralelo a isso, nós temos a nossa arma. Verdade e vida. E nós somos um exército que tem uma bandeira, que luta por uma bandeira. Isso não nos faz melhor nem pior do que ninguém. Quando você estuda a história das guerras, principalmente aquele que é infante, aquele que vai lutar na batalha, ele sabe que sem o apoio aéreo, ele vai morrer. Sem o apoio da logística, ele vai morrer. O que nós precisamos entender é que nós estamos lutando por uma única bandeira, mas nós carregamos uma bandeira, e essa bandeira é a nossa arma para defender o corpo de Cristo e para atacar o mesmo inimigo que a outra bandeira está atacando. Isso não nos faz melhor do que ninguém. Isso não nos faz mais importante que ninguém. A nossa missão só complementa a missão das outras igrejas dentro do grande exército de Cristo Jesus. Verdade e vida, nós não somos nada além de uma bandeira dentro de uma bandeira. Pode aplaudir a Jesus, pelo amor de Deus. E com verdade de vida, a gente tem bandeira dentro da bandeira. E Deus falou comigo claramente que esses eram os objetivos pelo qual eu deveria pregar essa manhã. Nós somos a noiva de Cristo. Como noiva, nós estamos sendo preparadas e adornadas para o noivo. Nós precisamos ser a alva da manhã. Nós precisamos ser a linda luz da lua. Nós precisamos ser como o sol que purifica, e nós precisamos ser como um exército que entende a sua bandeira. E eu tenho uma notícia para te dar. Você entrou aqui, alguns entraram aqui agora, já estão conosco, foram recebidos aqui. Você vai perceber que nós temos algumas regras para andar nessa bandeira. Como qualquer, você vai para a marinha, tem uma regra, você vai para a aeronáutica, tem uma regra, você vai para o exército, tem uma regra. Nós temos uma regra, você vai para uma empresa, tem uma regra, nós temos uma regra para andar aqui dentro. E por isso que a gente leva tanto tempo, às vezes, para poder receber uma pessoa, para que você nos conheça. Conheça o que funciona na nossa bandeira e como é que você faz para andar dentro desse exército lindo, dentro dessa noiva maravilhosa que é você, que somos nós, verdade e vida. E hoje eu pedi aos pastores, filhos, né, das igrejas filhas, que cada um tem a sua bandeira, que viessem aqui, porque nós queremos orar por essa bandeira, dentro da bandeira, que faz parte da bandeira maior. Né? Você entendeu alguma coisa? Tem a bandeira de Cristo. Nós somos um batalhão dentro desse exército. E dentro desse exército nós temos grupamentos, que são as igrejas filhas. Eu queria convidar aqui os pastores das igrejas filhas e também os seus representantes. Obrigado. Eu queria convidar o Vinícius para representar. Alguém podia substituir a Milena ali dentro? Porque eu preciso da Milena e da Lina aqui. Eu preciso da Milena e da Lina aqui. Chega um pouquinho para lá. Olha lá. Temos aqui as igrejas onde nós estamos estabelecidos hoje como Verdade e Vida, a nossa primogênita, a igreja de São Bernardo, né? E a igreja que Deus iniciou. Eu convidei o Vinícius e a Carol, que estavam ali em Presidente Prudente, e eles passaram o cajado para o Paulo e para a Camila, e estão aí aguardando o tempo de ir para os Estados Unidos, fazer parte da True Life nos Estados Unidos, né? Estão em Curitiba até que abram-se as fronteiras. Então o Vinícius e a Carol, a princípio, estão aguardando o momento de embarcar para os Estados Unidos e dali fazer parte. Nós estamos para abrir a segunda igreja lá em Dallas, né? A coisa tem avançado bastante.
e estamos aguardando que Deus aí abra as portas para o vinho. Então eles vão representar o Jeff e a Fábio, né? Temos ali o Paulinho e a Camila, que hoje representa a Verdade de Vida em Presidente Prudente, e nós convidamos o Tiago e a Milena. Por que o Tiago? Porque nós estamos num projeto chamado CAPA, Casa de Paternidade, nós vamos orar por esse projeto hoje aqui. É um projeto de aliança com as igrejas filhas, com as igrejas mães. E o Tiago, ele vai ser uma forma de executivo, secretário do projeto. Né? Ele vai funcionar meio que agregando informações. Né? Ele vai ser a nossa ponte, né, de governo para com as igrejas. Então, nós vamos usá-lo para representar o Haiti. O Dili, né? A Milena parece bastante com a Janara e ele com o Dili, né? Né? Mas são representações, né? Tá? Embora a gente tenha tentado muito por aquele telão ali para funcionar, não foi possível. Tá? Os fios não chegaram, nós não conseguimos, acho que até domingo que vem a gente bota todo o telão para funcionar. Mas o pastor Dília, a pastora Janaira e o pastor Jeff não puderam estar aqui, mas mandaram uma mensagem. Né? Eu queria que vocês pusessem a mensagem aí no foco aí. Né? Eles mandaram uma mensagem de lá. Tá? E aí já vamos projetar essa mensagem. Olá, igreja! Nós somos Verdade e Vida do Haiti. Só um pouquinho, para um pouquinho. Câmbio. Tá. Volta zero e aumenta. Pelo amor de Deus, levanta esse agora. Aumenta. Deixa eu surdo. Olha lá. Vamos começar do zero. Olha lá. Olá, igreja! Nós somos Verdade e Vida do Haiti. Estamos aqui para parabenizá-los pelo 11º aniversário. E desejar que vocês continuem crescendo e se expandindo. E nós, como um dos frutos dessa expansão, nos sentimos honrados por poder fazer parte desse novo ciclo. Fica a nossa gratidão à família apostólica, aos pastores e a toda essa grande família Verdade e Vida. Fica o nosso feliz aniversário em crioulo, Boniface, em francês Bon anniversaire e em português. Feliz aniversário! Estão exibindo crioulo, francês. Quero ver falar mais que isso. Então, vamos lá. Jeff. Olá, Verdade e Vida. Que alegria, que privilégio para mim poder fazer parte dessa celebração, esses 11 anos de aniversário da Comunhão Cristã Verdade e Vida. Que alegria poder estar com vocês, e eu tenho certeza, eu tenho visto isso nesses 11 anos de história, a fidelidade de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a presença de Deus, guiando vocês em cada detalhe, em cada decisão, em cada mês, em cada dia da igreja. Eu dou graças a Deus pela vida do apóstolo Djalma, pastora Mirna, toda a equipe ministerial, e dizer, vocês têm feito um trabalho excelente, um trabalho muito lindo, um trabalho que tem engrandecido o reino de Deus, tem engrandecido o nome de Deus. E, na verdade, quando eu olho para o futuro, eu tenho convicção, eu tenho certeza que Deus tem muito ainda para cumprir na vida da igreja, na Comunhão Cristã Verdade e Vida, através de cada membro, através da vida de vocês. Vocês têm engrandecido o nome de Jesus, têm feito o nome de Jesus grande, têm contribuído muito para a expansão do reino de Deus e, por consequência, muitas vidas, muitas almas têm sido alcançadas e transformadas pela presença, pela palavra de Deus, pela graça de Deus, pelo mover de Deus, pela unção que Deus ha posto aí sobre a Verdade e Vida. E eu quero celebrar, quero dar graças a Deus por vocês. Outra vez, apóstolo Djalma, pastora Mirna, muito obrigado pela vida de vocês, pela dedicação, por escutar a voz de Deus, dizer sim a esse chamado, a esse desafio e construir uma igreja que é para todos. E eu estou muito feliz e quero dar graças a Deus por cada um de vocês e também olhando para o futuro. Estejam prontos, preparados, porque Deus tem muito para fazer em vocês e através da vida de vocês. Há muita coisa ainda para ser conquistada no reino de Deus, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no país, no Brasil e também em outras nações da terra. Um forte abraço aqui de True Life Church, aqui desde Dallas. Minha esposa, Fábio, também manda abraço, e eu mando um abraço muito carinhoso em nome de toda a igreja True Life Church aqui em Dallas. Que Deus abençoe vocês
e aproveitem, celebrem esses 11 anos, honrem a Deus com todo o coração de vocês. Amo vocês, tenho saudades e espero vê-los breve. Que Deus abençoe, felicidades, 11 anos, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós temos uma lembrança para dar, né? A pastora preparou um mimo. Guarda para dar para Janaira. Guarda para dar para Fábio. Osasco, tem uma boa notícia para dar para vocês. Nossa igreja Filho Osasco está muito pertinho de começar. Deus está revertendo e é uma alegria podermos entrar ali a todo vapor, né? Glória a Deus. Isso aqui é para a pastora. Amém. Queridos, vamos colocar em pé. Profeta, libera uma oração de bênção sobre as igrejas. Johnny, traz o projeto cá, por favor. Pode ser no... Tá fácil. O pastor Adson vai orar pelas igrejas. Nós temos ainda 2 atos e vamos concluir. Amém. Pai, nós te glorificamos por esse momento tão especial. Obrigado pela tua fidelidade que nos traz até aqui e nos move ao propósito do teu coração. Aqui representados estão, Senhor, os anjos das igrejas que o Senhor tem levantado ao redor do nosso estado, ao redor desta nação e ao redor do mundo, representados, ó Deus, por homens e mulheres escolhidos pelo Senhor para conduzir o seu rebanho. E nós, debaixo da tua graça, nesta manhã, queremos estender a tua bênção sobre cada um deles, sobre a vida do pastor Paulo, pastora Camila, ali em Presidente Prudente, que a tua graça seja abundante naquela cidade, que os milagres, os sinais, os prodígios se manifestem de forma extraordinária. Amém. Levanta, Senhor, os teus servos como estandarte, como foi dito pelo apóstolo nesta manhã, naquela cidade, para que o teu nome seja glorificado, para que as almas sejam salvas, ó Deus, sejam tiradas das mãos do inferno e do diabo e colocadas e transportadas para o reino do Filho do seu amor. Levanta o Senhor com poder e autoridade naquele lugar, esta família pastoral. Nós abençoamos também, Senhor, através do Tiago e Milena, representando Dili e Janaira, pastores ali no Haiti. Senhor, que a tua graça seja abundante naquela nação. Ouvimos, Senhor, a respeito de terremotos, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Estende, Senhor, o teu favor sobre aquela nação. Derruba, Senhor, toda corrupção. Cancela, Senhor, toda estratégia demoníaca e libera sobre aquela nação o novo tempo que foi liberado neste lugar. Ó Deus, aquilo que está sendo derramado aqui, seja derramado lá, porque a unção, o poder, a glória não tem fronteiras, não tem limites. Nós estendemos sobre a sua vida, pastor Gili, pastora Janaira, Meg, toda a família pastoral aí no Haiti, a bênção de Deus. Vocês são como luzeiros, vocês são como a alva do dia, vocês são como a formosura da lua, vocês são como uma bandeira aí no Haiti. Por isso que a glória de Deus resplandeça nesta nação, e através deste pequeno começo o Senhor possa manifestar a sua grande glória e o seu grande poder, através também, Senhor, da vida do Vini e da Carol, Senhor, pastores, representando Jeff e Fábio, ali nos Estados Unidos. Nós queremos estender a tua bênção sobre aquele lugar. Ó Deus, nós queremos que o poder derramado aqui seja derramado lá, que as obras liberadas aqui sejam liberados lá, que o nome do Senhor seja engrandecido. Levanta, Senhor, juntamente com Jeff e Fábio,
Vini e Carol, como representantes da tua glória naquela nação, leva-os, ó Deus, em teu nome, e que aquilo que segue aqueles que creem, siga-os também, os sinais, os prodígios e as maravilhas, levanta-os para glorificar o seu nome. Oramos, ó Deus, pelos pastores Edson e Lina, que a tua glória resplandeça em Osasco. É um novo tempo naquela terra, é um novo tempo naquela cidade. Nós declaramos e profetizamos: toda resistência caia por terra, seja cancelada agora, e seja liberado um tempo de verdade e vida, seja liberado um tempo novo sobre aquela cidade. Alcança, Senhor, aqueles que ali estão, com o teu poder, com tua graça e com o teu favor. Usa-os para a tua glória. Nós também te agradecemos e abençoamos o pastor Júlio e Alba, a sua família. Abençoamos a igreja de São Bernardo. Deus, obrigado por aquilo que o Senhor já tem feito naquele lugar, mas nós sabemos que o novo do Senhor está liberado sobre eles. Senhor, que este novo seja manifesto também na sua casa, que eles possam viver, Senhor, os melhores dias de suas vidas, que eles possam experimentar aquilo que aquela cidade ainda não experimentou. Cancela, Senhor, toda a astúcia do inferno e libera naquele lugar, com grande glória e poder, o teu nome. Glorifica o teu nome em São Bernardo, em nome de Jesus. Nós, como igreja, estenda a sua mão, querido. Como igreja, abençoamos estes projetos, estas igrejas, estes pastores e suas famílias, em o nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Amém. Ainda em pé, tá? Nós temos já há mais de ano projetado um projeto que organiza o nosso relacionamento como igreja, no relacionamento de igrejas com igrejas. Nós temos o REMI, que é um relacionamento de pessoas físicas com pessoas físicas. E agora Deus tem nos dado esse projeto chamado CAPA, Casa de Paternidade, um lugar onde as pessoas podem encontrar um ambiente de paternidade. E nós vamos consagrar esse projeto hoje. Nós vamos orar, consagrar esse projeto. O pastor Johnny vai liderar esse projeto, está coordenando, juntamente com toda a equipe de governo, né? E ele vai orar, vamos fazer essa consagração. Pai, nós queremos te agradecer, porque para todo propósito há tempo e modo. E para toda vontade que o Senhor tem, o Senhor estabelece nesse propósito pessoas, organizações, e através disso se estabelece a tua vontade na terra. Nós queremos nesta manhã consagrar esse projeto Casa de Paternidade, o CAPA, para que igrejas sejam abençoadas, igrejas sejam estimuladas, alicerçadas em amor, equipadas através de experiências, de conselho, para poderem crescer e continuar crescendo saudáveis, crescendo para cumprirem o seu propósito local, onde quer que estejam estabelecidos, em vários tipos de relacionamentos conosco. Por isso, Pai, nós queremos declarar: esse projeto é teu, o êxito e a glória desse projeto é tua. Nós somos apenas servos do Senhor para abençoarmos aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Te agradecemos o privilégio de podermos servir nesse projeto, junto com tantas pessoas, e abençoamos desde já todas as igrejas que se ligarão a nós de alguma forma, em algum nível de relacionamento, declarando a tua bênção, declarando que, como foi pregado nesta manhã, um exército de muitas bandeiras se levantará para proclamar o Rei Jesus sobre toda a terra, o governo do Rei Jesus sobre toda a terra. Pai, nós oramos e abençoamos esse projeto em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu colocar para os pastores líderes. Depois façam chegar as mãos, tá? Eu queria, ainda nesse momento, fazer algo. Nós falamos muito hoje sobre pastores, liderança da igreja. Essa igreja, quando começou,
ela começou com algumas pessoas que foram bases do nosso trabalho. Algumas estão entre nós ainda. Pastor Sérgio, pastora Celina, né, pais dessa casa. Pela idade e pela orientação dos filhos, eles não podem estar conosco, né, mas estão em casa. Pastor Simiso e pastora Kyoko, né, foram os 2 casais de pastores, os 2 pais que nós, como família, recebemos aqui. E algumas outras pessoas que estão conosco ainda, né, como Martinha, Gislane e outras pessoas que estiveram aqui. E essa semana, né, nós perdemos um pai nessa casa, perdemos o pastor Simiso. Deus resgatou. E está aqui o Sérgio, eu queria que o Sérgio viesse aqui. Eu pedi, não é um momento muito fácil, né, Sérgio Simiso, junto com a Cris. Eu pedi que eles viessem aqui, porque eu e a minha família temos uma dívida de gratidão com essa casa. Eu queria que eles se colocassem aqui à frente, representando a família toda. Eu convidei que eles estivessem aqui. A pastora Kyoko, não era prudente que ela viesse aqui, tá? Mas eu queria que você orasse, né, por essa família. Eu gostaria muito de fazer algo mais do que eu posso. Eu acho que eu nunca vou conseguir pagar a essa família o que eles fizeram por nós, como igreja e como pessoa. Eu costumo brincar que o Sérgio foi o nosso primeiro jovem na igreja. Nós estávamos reunindo na casa de Celina ainda, o Sérgio era o único jovem que tinha. E desde aquela época o Sérgio está conosco. Ele tem um trabalho de viagens, ele é piloto de helicóptero, então nem sempre consegue conosco. A Cris está conosco aqui no louvor. Essa família é muito importante aqui. Tem o Celso, a Alessandra, filhos desses casais. Sabe, pessoas que eu amo muito. E foi muito difícil perdê-los. Eu estava em Londrina e foi um momento muito doído para mim. Muito difícil. Eu queria que nós orássemos agora, abençoando essa família. Perdemos um pastor, que foi coluna dessa igreja, mas a sua esposa continua aqui. E numa conversa, ela falou assim: estou desejosa, anelando poder voltar para fazer alguma coisa. E ela vai estar aqui em breve conosco, podendo fazer algumas coisas. E diante dessa representação, eu gostaria muito que a gente pudesse orar. Estenda a sua mão para cá. Pai, nós queremos abençoar, ó Deus, de uma maneira especial, toda essa família. Senhor, Tu sabes, ó Deus, o quanto do fundo do meu coração eu os amo. E o quanto, ó Deus, ficou um vazio no meu coração e nessa igreja. Há um lugar que nunca será esquecido, do pastor Nobuyode Simiso. O Senhor o tomou para si, mas seus filhos ficaram, sua esposa. E nós queremos abençoá-los e colocar aqui a nossa palavra de gratidão por todos os anos que o pastor Simiso nos serviu com tanta intensidade e com tanta integridade, tornando-se um exemplo, um discipulador, um dos melhores discipuladores que eu conheci, juntamente com a sua esposa. Que o Teu Espírito Santo possa consolar esta família. Que o Teu Espírito Santo possa fazer aquilo que nós não podemos fazer. Nós os abençoamos, ó Deus, e declaramos um tempo novo sobre esta casa, sobre esta família, sobre a vida de todos que estão agregados, juntamente com os filhos, os netos, em nome de Jesus.